Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição. Já temos o gosto de ter connosco a senhora professora doutora Teresa Tomé Ribeiro. Penso que estamos então em condições de dar início aos nossos trabalhos. Senhora professora, muito bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Temos, como sabe, 4 projetos respeitantes à morte medicamente assistida não punível e foi proposto pelo Grupo Parlamentar do Chega ouvir a senhora professora, algo que foi consensual, e desde já eu não sei se o senhor deputado proponente quer fazer alguma introdução. Se passo já a palavra à senhora professora. Faz favor, senhora professora. Muito obrigado, senhora Corredora. Não sei como é que se vai ser conduzidos os trabalhos. Vamos ter a possibilidade de fazer intervenções para fazer perguntas. Não, só uma intervenção. Claro. Então penso que, Faz favor, penso que a intervenção inicial deve ser da senhora professora. Bem. Muito obrigado. Bom dia. Eu começo por agradecer o convite que me foi dirigido pela senhora deputada e na verdade, quer dizer, não tenho nenhuma ligação com nenhum dos partidos, muito menos com o partido proponente, mas tenho todo o gosto de estar aqui e só agradeço o interesse demonstrado em ouvirem algumas ideias de quem está na prática e, ao mesmo tempo, também de podermos discutir aqui vários aspectos. Portanto, cumprimento todos, no nome da senhora deputada, todos os presentes. Eu vou começar por, assim, eu tinha pensado, normalmente quando abordo este tema ligado com a morte medicamente assistida, há sempre uma discussão um bocadinho mais ética e mais teórica do assunto, mas como a minha área é muito a área da bioética e como aqui estamos em coisas muito práticas, eu decidi fazer uma abordagem um bocadinho mais integradora do que estamos concretamente a viver e a fazer. E, portanto, a bioética é mesmo isso que faz, não é? É refletir o que é bem para o cidadão, o que é uma vida boa, o que é organizações e instituições de bem e o que é que será, na verdade, o desejo, desculpem, o desejo do cidadão e o desejo da pessoa. Eu fiquei aqui, claro, fui ler com atenção e com calma os projetos e ao ler com atenção e com calma fiquei preocupada com alguns pontos que irei pôr. Se calhar eu é que vou pedir se me respondem a mim mais do que me vão pedir a mim mesmo. Eu não sei que tempo é que tenho, senhora deputada. Sim. E então, nós não definimos tempo, mas... pronto, pois, porque normalmente mas agradeço imenso não ter definido tempo. Mas prometo também que não vou amassar. Portanto, aqui assim, os pontos que me surgiram são, o primeiro relativamente ao indivíduo, que é o que está aqui o centro desta discussão, o indivíduo no seu princípio de autonomia, que lhe é atribuído e do qual ele pode exercer a sua autodeterminação e a sua liberdade, e este princípio que entra aqui assim que entra sempre em todos os aspectos com o princípio da beneficência. Portanto, normalmente nós balançamos, não é? Nenhum valor, nenhum princípio se sobrepõe aos outros e, portanto, nenhum é absoluto, mesmo a própria vida não é um valor absoluto e, portanto, ele se coordena, se ajusta sempre com os outros. E aqui, assim, este ajuste da autonomia e da autodeterminação é um ajuste que é feito com a beneficência e, portanto, e a liberdade. Ou seja, eu tenho autonomia e tenho direito à autodeterminação de tudo em relação à minha pessoa, desde que isso seja para mim um bem e, ao ser um bem, ao mesmo tempo, me dê acesso a um jogo maior de liberdade. E, portanto, todos estes aspectos é que nos fazem balançar
quais são as minhas condições de exercício. Aqui, assim, nesta questão da morte medicamente assistida, que, pelo que eu vi nos projetos de lei, se referem não só ao suicídio assistido e, portanto, ao pedido para que seja fornecido medicação para que a pessoa possa pôr fim à sua vida, mas também à eutanásia em si como o pedido do indivíduo que quer morrer ou que quer pôr um ponto final ao seu percurso de sofrimento e de doença e que pede que outro lhe o faça porque ele não tem condições de o fazer sozinho. Pronto, portanto, percebi que têm esta extensão. Aqui, assim, na verdade, o que se põe, o que eu levanto aqui na questão é evidente que a definição de doença incurável e de fase terminal está lata, não é? E está também com lesão irreversível e, portanto, temos todos os casos de pessoas que, por lesão irreversível da medula, e se encontram numa situação não tolerável para eles, ou seja, não é que desejem morrer, mas não desejam viver assim. Não quero de maneira nenhuma continuar com esta vida de dependência, portanto este jogo que está aqui também previsto, o que vai alargar bastante esta subjetividade do que aquilo que eu não suporto, não é? Portanto nós temos toda a área da saúde mental e toda a área das questões que eu assim não suporto viver, que nós todos acho que já tivemos experiência no nosso percurso de vida, mais curto ou menos curto, ou mais comprido, mas já todos tivemos experiência de ter momentos que dissemos assim não quero viver, assim não aguento. Portanto, há todo este jogo que temos sempre que balançar quando abrimos quando se podem abrir este espaço em que pomos a autodeterminação como um valor absoluto quase, que temos que perceber que há um jogo forte da beneficência, e se é isto que me convém, se neste momento é isto que eu quero, mas no momento a seguir, com outras condições, seria outra coisa. Portanto, isto é uma questão que se põe muito séria. E aqui assim passo já para a parte dos profissionais de saúde. Eu sou enfermeira de formação de base, e durante os anos em que tenho estado ligada com a enfermagem, foram mais ou menos 12 anos, e depois transitei para o ensino e, portanto, estou no ensino há 30 anos. E isto que quer dizer é que atualmente estou numa posição muito vantajosa, que é a posição de estar no meio da ação, no meio de tudo o que é o envolvimento e a discussão na ação nos cuidados de saúde, mas ao mesmo tempo estar um bocadinho de fora, sem ter o peso da responsabilidade e mesmo dos problemas em si. Porquê? Porque estou a acompanhar alunos em fase de formação de pós-graduado, portanto acompanho muito de mestrados, portanto fase de especialização, também de base, mas nos serviços onde estou percebem que eu sou um elemento que tenho disponibilidade para ouvir e poder conversar. Portanto, tenho recebido, quer de médicos, quer de enfermeiros, quer de familiares, muita aproximação em discussões. E, na verdade, o que percebo é que o momento que nós vivemos é um momento em que o nosso grande problema e o problema que nós sentimos como profissionais de saúde e muito como os doentes sentem é o problema da distanase, ou seja, é o problema do prolongamento de vida. E, portanto, a pessoa perante um diagnóstico que lhe pode ser fatal ou que lhe pode ser grave, ou as pessoas têm a rejeição de que lhes digam, olha, por mais que se faça, vai acabar por morrer. E, portanto, o que pretendem é a família, o próprio doente e muitas vezes a equipe de saúde, e é essa discussão que temos muito em equipe de saúde, é essa, e faz-se mais um exame, faz-se mais, portanto, prolonga-se a vida, faz-se mais uma intervenção e, portanto, nós o que temos, o que seria o problema que se calhar nós, profissionais de saúde e pessoas na prática, gostaríamos de ver discutir era exatamente este do saber aceitar a doença, saber aceitar a morte e saber aceitar
o percurso de doença que pode ser terminal. E, portanto, este é o problema constante dos nossos serviços, constantes dos pedidos de família, constantes dos processos que são postos aos enfermeiros e aos médicos pelas famílias, que é o de devia ter feito mais, devia ter feito melhor, devia ter assistido mais o meu familiar e não esta questão de morte. E, portanto, ao vermos discutido este novo paradigma, que é o de olharmos para o doente numa abertura de ele poder escolher a morte, ficamos um bocado todos perturbados. Portanto, há uma perturbação geral a nível dos profissionais de saúde e há uma perturbação geral a nível até de muitos doentes, de se estar a discutir e a legislar uma eutanásia quando as pessoas não têm tanta confiança nos serviços de saúde ou nos profissionais por uma questão de seguimento. Portanto, perante isso, aqui assim na lei, nestes projetos de lei que tive a ver, há aqui no artigo 19 uma questão que ainda nos põe mais problemas, que é o de transporem a responsabilidade de acompanhamento, a responsabilidade de encarar, de discutir, de informar abertamente, com tempo, de acompanhar todo este processo ao profissional de saúde. E, portanto, nós estamos numa situação em que dramaticamente não estávamos habituados a ver morrer tanto nos serviços, não é? Portanto, os serviços de saúde, por exemplo, nos serviços de medicina, que é onde se morre mais, tínhamos 1, 2 mortes por semana e passamos a ter de repente as 16, as 20, as 30 mortes por dia, o que foi uma coisa terrível para todos, e percebemos perfeitamente que estamos muito virados para cuidar, para acompanhar a morte, e portanto a morte e não acompanhada tem sido o terror. Perante esta lei, ficamos com a ideia de que como é que vai ser este acompanhamento, que na realidade, no momento que estamos, com o serviço de saúde que temos, com a quantidade, o número de enfermeiros e de médicos que temos, e mesmo de auxiliares, como é que vamos conseguir acompanhar pessoas num processo que será um processo muito, muito intenso de contacto direto com a pessoa, de acompanhamento, de compreensão. E, portanto, isto é uma perturbação que tem sido posta aos profissionais de saúde perante esta discussão que se tem feito aqui em Assembleia da Morte. Portanto, põe-se esta questão também dos profissionais. Ao mesmo tempo, nós na formação reconhecemos que dificilmente conseguimos introduzir rapidamente um novo paradigma, não é? O paradigma de que estamos a cuidar alguém, mas estamos a cuidar essa pessoa numa situação em que ela poderá estar em desespero e requerer a morte. Portanto, isto cria também um problema grande na formação, que é uma forma nova, completamente nova de estar, e que não vamos pensar que se muda mentalidades assim rapidamente. Depois temos também aqui assim esta questão que também é uma questão que como profissionais temos discutido e não se consegue chegar a um acordo, que é o problema das reservas fisiológicas. Nós sabemos que o ser humano é incrivelmente diverso e é sempre muito pouco programável. E, portanto, muitas vezes temos um doente que achamos que vai morrer naquelas 24 horas, naquelas 48 horas, se avisa a família vem e tudo se prepara para acompanhar ali a morte, e ele não morre, não é? E muitas vezes até melhora e vai para casa e depois vem 15 dias depois que acaba por vir morrer. Portanto, acontece o mesmo quando se prepara a medicação e quando se prepara quais serão as dosagens para provocar diretamente a morte. Portanto, a reserva fisiológica, o que quer dizer é que nem toda a gente consegue morrer de morte matada. Ou seja, de morte matada, isto é uma maneira... Ou seja, o que nos acontece é que às vezes temos doentes que achamos que não têm já a reserva fisiológica para sobreviver e, portanto, estão emagrecidos, estão debilitados e que poderiam pedir a morte e que, na verdade, não morrem, não é? Temos, às vezes, doentes que estão numa situação de agonia e no qual medicamos de maneira em que seja induzida uma perda de consciência, um melhor conforto e bem-estar para aliviar a agonia, a dispneia que tem.
E não se consegue. E, portanto, os casos que temos atualmente, que temos acesso atualmente de processos de judiciais, é exatamente isso. É, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, como sabem, são cerca de 8 estados federados que têm a permissão da morte medicamente assistida. As pessoas têm medicação, têm acesso à medicação, têm acompanhamento e dizem mais ou menos entre 2 e 4 horas no estado em que está, irá morrer com esta medicação. E depois estão 16 horas, estão 30 e tal horas, morrem com uma rigidez, com um sofrimento horrível e põem processos depois aos médicos, mas o que acontece é assim, na verdade, nós não morremos como nos filmes, não é? Não morremos como nos filmes. E, portanto, esta reserva fisiológica não está estudada por nenhum de nós, não está prevista, e o que vai acontecer é que vamos ter uma margem grande se tivéssemos esta legislação em ação. Vamos ter uma margem grande que para a avaliação das dosagens que provoquem a morte também nos põe questões muito grandes. Portanto, tudo isto para dizer que achamos que estamos ainda noutra, se calhar a fechar outro ciclo para podermos vir discutir com ciência, com pertinência este novo ciclo que achamos um bocadinho extemporâneo, não é? Depois, esta lei poderá também vir criar nas instituições e nas organizações desigualdades, porque nós sabemos perfeitamente que o dinheiro não dá saúde, não é? O dinheiro não nos dá saúde, mas dá-nos muitas condições de doença. E atualmente, nas organizações, com a situação toda que temos, com os recursos que temos reais, disponíveis, concretos, de agora e dos próximos 5 anos, o que nós percebemos é que quem enveredar por uma destas opções de autodeterminação para morrer, se calhar irá ter aqui assim uma situação de desigualdade muito grande, porque irá recorrer a sítios onde lhes garantam essas condições de acompanhamento. O que estou a dizer é que, na verdade, quem tiver dinheiro irá morrer bem. Mas quem não tiver dinheiro e tiver que estar nos nossos serviços de saúde, se calhar não irá morrer bem. A família não irá ser acompanhada como nós esperávamos e desejamos, nem o processo de avaliação, se a pessoa está na fase de negação da doença, ou está na fase de negação ou de revolta, porque sabemos que quando temos um diagnóstico grave passamos por uma fase primeiro de negação, depois de revolta em que nos apetece bater a todos, matar todos, sei lá, para depois passarmos por uma fase de depressão grave, que aí é o que nos apetece, é nós morrermos já, para passar para uma fase de aceitação. E, portanto, o que se tem visto é que o pedido da morte medicamente assistida deveria ser feito sempre numa avaliação em que a pessoa estava numa fase de aceitação. Portanto, passei a negação, passei a revolta, passei a depressão, estou numa fase de aceitação e agora posso com calma pensar e decidir se quero ou não continuar a viver. Portanto, todo este processo exige recursos, na prática exige a realidade de termos pessoas disponíveis e dentro com esta formação, e na sociedade exige que as famílias, que se trabalhe o tema morte, que se fale da morte, que se fale do que é morrer, porque os processos de luto da família depois são muito complicados. Nós sabemos que mesmo correndo tudo bem, passado algum tempo de nos morrer alguém que nos é muito próximo e querido, nós vamos pensar, mas fiz tudo, mas será que se fez o que se devia ter feito, mas será que eu acompanhei, porque é que eu não tive mais tempo, porque é que não deixei de trabalhar e não acompanhei. Portanto, estes processos de luto, na morte, na aplicação desta lei, poderão vir a recair sobre os profissionais de saúde como processos judiciais de penalização, de responsabilização, porque está aqui previsto as condições todas. Portanto, nós estamos no mundo real, não estamos numa ficção, não estamos num filme bonito em que toca uma música e cai uma folha, dá-se a mão e o indivíduo morre. A doença e a realidade da vida é um bocadinho mais, desculpem, tenho um problema um bocadinho maior do que este. Não sei que questões é que me querem fazer, mas esta é a minha
a minha leitura do meio em que vivo e em que me desenvolvo. Muito obrigada. Eu passo agora a palavra aos grupos parlamentares. Senhora deputada Isabel Moreira, por favor, do grupo parlamentar de PS. É o proponente. Não, tem razão. Pois, por sendo o proponente, eu acho que faz favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Frazão, do grupo parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Aceito apenas para seguir a prática parlamentar e a prática na condução dos trabalhos. O erro foi meu, Ora, essa, Sra. Coordenadora. Eu comecei, só me lembrei do método. Muito bem, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, Sra. Professora Enfermeira, muito obrigado por ter vindo até esta casa, a Casa da Democracia, a Casa do Povo, a casa que quer ouvir a todos. Agradeço-lhe muito, uma vez que veio até do Porto. E, portanto, agradeço-lhe a sua deslocação e estar disponível para nos prestar os seus doutos conhecimentos. Muito obrigado. A senhora professora enfermeira começou por distanciar-se politicamente de todos os partidos que estão nesta casa. Acho que fez muito bem. Eu iria começar também a minha pequena intervenção dizendo exatamente o mesmo, portanto, dizendo que, apesar de ter sido o grupo parlamentar do Chega a requerer esta audição da senhora professora enfermeira, nós não temos nenhuma ligação, nem a senhora professora enfermeira faz parte do nosso partido ou de qualquer afiliação simpatizante com o nosso partido. Aliás, por uma declaração de interesses, posso afirmar que só estive com a senhora professora enfermeira uma vez na vida e num evento público, portanto não temos nenhum tipo de ligação. E a chamada... Diga? Em condições de séries. Exatamente, numa situação, num evento público. Conheço a senhora professora enfermeira pelos seus escritos, por ser professora de bioética na Escola Superior de Enfermagem do Porto, por ser também uma ativista cívica, uma vez que escreve, é articulista em alguns órgãos de comunicação sociais nacionais e, por isso, quando nos propusemos neste grupo de trabalho a ouvir a sociedade civil, lembrei-me do seu nome e, portanto, achei que deveria ser ouvida, principalmente pela razão de alguma forma, representar a deontologia da enfermagem. Nós sabemos que, e queria começar exatamente por aí, nós sabemos que na deontologia médica, o artigo 67º do Código da Deontologia Médica diz que, portanto, veda os médicos à prática da eutanásia e à prática do suicídio assistido, diz que o uso de meios extraordinários da manutenção da vida deve ser interrompido nos casos irrecuperáveis de prognóstico, portanto, fazendo menção direta ao caso da distanásia e do encarniçamento terapêutico que a senhora professora enfermeira também endereçou, mas faz sublinha muito concretamente que é proibido ao médico provocar a morte ou assistir ao suicídio. E isto implica um grave entrave à aplicação desta lei que os partidos querem, excetuando o Chega, que os partidos querem legislar, porque todos os médicos que incorrerem neste processo irão estar passíveis de ter um processo disciplinar na Ordem dos Médicos, porque não me parece que a Ordem vá alterar o seu código deontológico, só porque a Assembleia da República e alguns partidos se lembraram de legislar sobre isso. E a minha primeira pergunta era nesse sentido, sendo a senhora professora enfermeira professora de bioética, de centenas ou mesmo milhares de enfermeiros que saíram da sua escola, qual é o entendimento da Ordem dos Enfermeiros, qual é o entendimento da deontologia de enfermagem e poderão também os senhores enfermeiros incorrer em processos disciplinares graves, que podem chegar à expulsão como pena final, se também aceitarem ou se cumprirem esta legislação que esta Assembleia, neste momento, se propõe a legislar. Depois, na sua qualidade de professora de bioética, nós ouvimos no debate do dia 9 do mês passado, que foi o debate do plenário sobre esta legislação, não em sede de especialidade, mas em sede geral, um senhor deputado do PSD, o senhor deputado André Coelho Lima, até vice-presidente do partido, no seu discurso disse que não existia uma ética boa nem uma ética má. Ora, senhora professora, na sua qualidade de professora de bioética e conhecedora estudiosa da filosofia e da ética, concorda com esta expressão filosófica e com os dados de semiose nela contidos? Pedia-lhe brevemente, então, que distinguisse o que é ética, o que é moral e o que é deontologia. Pensamos que uma grande maioria dos senhores deputados desta legislatura
mais de um terço dos deputados são deputados novos nesta Casa, não assistiram às discussões nas duas últimas legislaturas de uma forma aprofundada, pelo menos, podem ter seguido, obviamente, na comunicação social, mas não assistiram, nem estiveram presentes nessas discussões, e penso que carecem um pouco de conceitos neste sentido, e gostava que a senhora professora nos ajudasse nesse sentido. Depois, também sobre a semiótica em ética, gostava de lhe perguntar acerca destas alterações lexicais que, normalmente, alguns partidos do espectro da esquerda gostam de alterar daquilo que é o senso comum, ou que é as palavras mais comuns que todas as pessoas conhecem. E logo a primeira coisa que fazem quando tentam legislar sobre algum assunto em matéria de proteção da vida é mudar o léxico, ou seja, em vez de aborto falam em IVG, uma sigla mais ou menos inócua, em vez de eutanásia falam em MMA. MMA não é a luta, mas sim a morte medicamente assistida não penalizada ou não punível, e, portanto, gostava de lhe perguntar, do ponto de vista da ética e da semiótica, o que é que lhe parece estas alterações lexicais menos entendíveis para a pessoa comum. Depois, também no domínio da ética, o Sr. Primeiro-Ministro disse sobre a regionalização que, cito, não se pode ter medo de ouvir os portugueses. Mas, em relação à eutanásia, o Sr. Primeiro-Ministro e o partido político que o apoia negam a possibilidade deste referendo. Ou seja, há aqui um conflito de entendimento sobre o que é a auscultação do povo e sobre o que é a legitimidade democrática da Assembleia da República para legislar. A regionalização, que até é uma matéria que está inscrita na Constituição Portuguesa. O Sr. Primeiro-Ministro diz que não se pode ter medo de ouvir os portugueses e que temos que fazer um referendo, mas sobre a eutanásia diz que não se pode fazer um referendo, como o nosso partido, o Chega, propôs, e, portanto, gostava de ouvir qual era a sua opinião sobre esta duplicidade de critérios. Também, recordando também que sobre o aborto se fizeram dois referendos. O primeiro não teve a opinião, não expressou a opinião do povo, que era concordante com aquilo que se queria legislar, e, portanto, depois, ou seja, fez outro referendo até o povo dizer aquilo que nós queremos. Depois, gostava de lhe perguntar também sobre como é que uma pessoa pode agir em liberdade, sabendo nós que a esperança no avanço científico deve estar sempre em linha de conta, e queria recordar aqui um caso prático que em 1987 em Amsterdão, numa unidade de doentes de SIDA, anunciaram uma eutanásia de 12 pessoas com SIDA. À época, em 1987, nem os médicos que praticaram essa eutanásia, nem os 12 pacientes que foram mortos, sabiam que nesse mesmo ano estava a existir um medicamento aprovado nos Estados Unidos pela FDA, que é a zidovudina, o AZT, que hoje é conhecido de todos. E foi exatamente nesse ano de 1987 que esta doença deixou de ser uma doença fatal em poucos anos e transformou-se numa doença crónica como é hoje em dia. Ora, podia ter existido uma esperança para aquelas 12 pessoas se elas talvez tivessem vivido mais uns anos, ou se tivessem a possibilidade de fazer parte desse inicial grupo de pacientes que começaram a tomar o AZT. E, portanto, eu gostava de perguntar à senhora professora se, de facto, se pode fazer esse exercício de liberdade quando não se conhece a melhor desenvolvimento científico para cada doença que está na base do pedido da eutanásia. E, portanto, a minha preocupação é que esta liberdade das pessoas, o que é dado, o que é falado como uma liberdade das pessoas, acaba, de facto, por tornar-se no direito dos Estados a sugerirem a morte às pessoas, no momento em que essas pessoas não estão capacitadas para fazer valer a sua própria vontade, ou seja, e falou aí nas fases que qualquer pessoa passa quando lhe é diagnosticada uma doença grave ou está num sofrimento além do que é suportável. Também gostava de lhe perguntar, no seu entender, como é que pode entender esta liberdade quando nós vivemos uma situação, um caos no SNS, 1.400.000 portugueses não têm acesso a cuidados primários, 80% dos portugueses morrem sem ter acesso a cuidados paliativos, de 2020, 2021 e este ano tem excessos de mortalidade não Covid completamente inexplicáveis. Hoje, as notícias do dia que o mês passado
Estado se ultrapassou a barreira dos 10.000 mortes por mês, que era algo que nunca tinha acontecido em Portugal. O Governo vai explicando com ondas de frio, ondas de calor, e isto e mais aquilo. Picos, ontem tivemos aqui a Sra. Ministra da Saúde a dar explicações sobre o excesso de mortalidade em 2020, que teve 6 picos, só 2 foram responsabilizados do Covid, os outros 4 são mais ou menos inexplicáveis. Temos um SNS a colapsar todos os dias, serviços de hospitais médicos a fugir e, portanto, para o serviço particular e para o estrangeiro. Relembro que o ano passado, 2021, foi o ano em que novamente se atingiu a meta de mais médicos a fugirem para o exterior e, portanto, gostava de ouvi-la sobre isso. Depois também sobre, só aí para terminar, Sra. Coordenadora, sobre o ter sido retirado. Costuma ser em média 5 minutos. Eu Sim. agradecia, como temos a sua professora para ouvir. Muito obrigado. Eu gostava de ouvir mais um bocadinho aprofundadamente sobre o ter sido retirado da legislação. Aliás, como foi nota do Sr. Presidente da República, a determinação de doença fatal, e passou a ser mais valorado o conceito de sofrimento insuportável e de lesão definitiva de gravidade extrema. Isto é, coloca aqui doenças como doenças neurológicas como o Alzheimer e o Parkinson, insuficiências cardíacas, cardiomiopatias, cardiopatias congénitas, etc. Insuficiências renais, insuficiências respiratórias, acidentes vasculares, doenças psiquiátricas, fibromialgia, hepatites C, infecções por HIV, escleroses múltiplas, é uma lista infindável de doenças, de lesões definitivas e graves, e de doença grave, e que, portanto, é uma abertura enorme de uma caixa de Pandora. Qual é a sua opinião do ponto de vista médico? E, finalmente, como é que encara o conceito de morrer com dignidade? Para a senhora professora, o que é morrer com dignidade? Uma vez que é, muitas vezes, o argumento utilizado. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Faz favor, Sra. Professora. Eu não sei se preferem fazer uma ronda. Eu, se calhar, preferia responder já, era porque senão... Muito bem, faz. Eu agradeço as suas questões e, na verdade, são questões que são questões muito presentes na sociedade. Não é? Todas elas são questões muito presentes, são questões que todos nós fazemos. E posso começar exatamente pelo final, que é esta saída do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, as pessoas não saíram, muitos dos enfermeiros e dos médicos não saíram por exemplo, para os privados por uma questão salarial ou por uma questão de conforto, mas sim porque há um sofrimento muito grande quando um profissional trabalha um dia todo intensamente e trabalha com pessoas que sofrem e com pessoas que necessitam dele e que no fim do dia vai para casa e tenha a noção de que não teve um dia em que fez 1000 coisas boas, mas teve um dia em que tem 1000 coisas que devia ter feito e que não conseguiu fazer. E, portanto, isto é que é o stress enorme que dá atualmente há uns anos para cá e nestes últimos anos, claro, por esta contingência da pandemia deu ainda de uma forma mais forte, mas é esta coisa de sabermos que devíamos ter atuado melhor, podíamos ter estado mais tempo, podia ter dado a medicação outra em vez de ser aquela, podia ter falado com o médico. Portanto, isto é uma pressão muito grande e essa pressão com morte presente, com processos que se têm vindo cada vez mais a ter os profissionais de saúde, não só processos na ordem e por negligência, que isso aí muitas vezes são perfeitamente arrumados, mas depois processos mais tarde, processos de questões cível, ou seja, pessoas que dizem que tive foi por danos morais, por danos, e portanto vêm impor processos depois aos profissionais mais tarde de processo civil. Portanto, vão muito para o privado para ter mais condições, para ter um número de doentes mais certo e não às avalanches que temos. E portanto, por outro lado, temos na verdade muitos, e ainda a semana passada tive com dois ex-alunos meus de especialidade muitíssimo bons e que me disseram, olha, acabou, tenho que ter equilíbrio mental e tenho que ter espaço para viver e, portanto, saio definitivamente da enfermagem
e vou para uma empresa que me convidaram, por acaso até era a Bimbi, vou para uma empresa que me convidaram para gestão, porque preciso de tempo e preciso de chegar a casa e ter a certeza que o que fiz foi bem feito e está arrumado. E, portanto, as pessoas têm vindo a sair muito, portanto, a desistir desta pressão intensa que se tem. Depois, no que me refere, no que me pediu, no que referiu em relação a este tema, são temas fraturantes, não é? Isto são temas fraturantes, quer o aborto, quer as eutanásias, são todos temas fraturantes, temas que têm a ver com condições extremas, limites de vida, que é o nascer e o morrer. Quer o nascer, quer o morrer, nós próprios dizemos, assistimos, não é? Nós assistimos ao nascer e assistimos ao morrer. Enquanto que nas outras situações todas de abordagem ao indivíduo e à saúde, não assistimos, atuamos, participamos, mas assistimos à morte e assistimos ao nascer. E quando a morte se faz presente, nós percebemos que se faz presente. E quando não se quer fazer presente, também percebemos, não é? E muitas destas situações do problema de eutanásia e da morte medicamente assistida é esse medo que nos põem. É quando a morte não quiser estar presente e nós estivermos a insistir para ela esteja, não é? Para que ela esteja. Portanto, este problema são temas fraturantes. Eu acho que sim, que eles devem ser discutidos várias vezes na sociedade, devem estar sempre presentes esta discussão a todos os níveis dos grupos etários, a partir acho que a partir do terceiro ciclo se deve discutir estes temas do nascer e do morrer, porque fazem parte da nossa condição humana e surgem em qualquer altura. Em relação a referendo, não sei, acho que atualmente os referendos que temos, o que eu percebi é que não temos discussões que possam dar-nos espaço para nós pensarmos e percebermos. Temos muitas vezes discussões muito polarizadas e demagógicas, muitas vezes com a introdução de algumas mentiras, de algumas situações que não são reais, não são verdadeiras e que depois levam as pessoas a terem dados para pensar com pouca liberdade, porque nós só temos liberdade quando nos dão dados para pensarmos que sejam reais, concretos e legíveis, compreensíveis. E, portanto, os referendos muitas vezes criam esta perturbação, esta agitação. E eu acho que nos referendos sobre temas fraturantes tenho sempre esse receio, mas havendo espaço para que se possa discutir em liberdade e em democracia e com seriedade, tem toda a pertinência. Em relação ao morrer com dignidade, pois a dignidade tem muito a ver com o valor que eu atribuo a mim próprio e que atribuo aos outros. Isto é que é muito a noção que nós temos de dignidade. E, portanto, nascemos todos com a mesma dignidade. Porquê? Porque todos ao nascer temos a mesma herança, temos exatamente a mesma herança. Herdamos todo o percurso de uma humanidade, todo o percurso do esforço, todo o conhecimento que a humanidade, até àquele ponto, fez. E, portanto, temos todos a mesma herança. Quer que sejamos queridos ou não queridos, desejados, pobres, ricos, filhos de reis ou filhos sei lá, de quem, ou sabendo só que até nem de quem somos filhos, todos herdamos, temos esta dignidade e, portanto, é-nos atribuir toda esta herança da humanidade e toda a possibilidade de a utilizar, não é? Depois, e este valor é que é importante nós, como sociedade, continuarmos a atribuir ao outro, independentemente de ele ter doença, de ter deficiência, de ter handicaps graves, de cheirar bem ou cheirar mal, porque nem em saúde isto acontece muito, não é? Independentemente disso tudo, ele é ali um representante da humanidade, de todo o seu percurso, que necessita de mim, que é uma das coisas que também tem muito interesse, é esta. O outro faz-me sempre necessitado quando está doente, o outro faz-me sempre necessitado quando está fragilizado ou vulnerável. Portanto, uma criança faz-se necessitada de pais e de mães e de cuidadores, um doente faz-se necessitado de cuidadores porque estou debilitado. Portanto, aceitar esta vulnerabilidade também não é fácil, portanto, também é um trabalho importante. E, portanto, isto tem a ver com a dignidade. E, por outro lado, a outra dimensão da dignidade é o valor que eu atribuo a mim próprio.
E, portanto, se a sociedade me olha com desdém porque estou a apodrecer, porque cheiro mal, porque estou a dar muito trabalho, eu próprio vou retirar a minha dimensão do valor que eu tenho. Portanto, eu vou baixando os meus padrões de dignidade intrínseca. Quando alguém se vende ou se deixa publicitar de uma forma bastante objetável, não é? Como objeto, está a retirar-se assim o valor que tem, portanto está a diminuir em si esta dignidade. Portanto, morrer com dignidade é muito morrer aceitando a minha condição humana neste momento, com toda a minha capacidade que eu tenho de viver este momento. Portanto, a morte é a última crise que nós somos expostos. E, portanto, é nas crises que nós vemos a qualidade das pessoas, é na crise que nós vemos a nossa qualidade, é nos momentos de crise que nós vemos se somos capazes ou não de mostrar ali o que é que a humanidade tem de valor. E, portanto, eu considero que um bom percurso de morte, com tudo o que ela nos traz da condição que nós nem sabemos o que será, que é sim uma morte com dignidade. O rejeitar isso e o dizer não passo por isso, poderá ser eu não me atribuir valor, eu não vou ser capaz e, portanto, não me atribuo valor como tal, ou a sociedade dizer não vale a pena estarmos a insistir mais em ti e não te atribuo o valor. Portanto, pode ser uma perda de dignidade nesta visão. Em relação à ética, moral e deontologia, pois a ética é muito interessante porque a ética é a reflexão que eu faço dos meus atos no outro, na implicação em mim e no outro. Isto é que é a ética, eu vou refletir na minha ação que impacto é que tem no outro, o que é que lhe faz de bem ou de mal, não é? E, portanto, é esta reflexão que eu tenho que fazer e, ao mesmo tempo, em mim também. O que eu faço em mim, portanto, em mim não me é tudo permitido, porque eu não posso... O que eu faço em mim, se me tem utilidade ou não. O que eu decido, o que eu estou agora a escolher, se me vai retirar outras liberdades. Portanto, nós sabemos que há trajetos de dependência que eu escolho, que o ser humano pode escolher, mas que lhe vão retirar a liberdade de ter outras escolhas, porque o vão dominar naquele percurso de trajeto. Portanto, esta é que é a ética. Em relação à moral, tem muito a ver com os padrões que na sociedade, nesta herança que eu, quando nasço, recebo da humanidade, percebo o que é que foi útil ou não foi útil na humanidade. E nós temos, felizmente, atualmente, somos os seres mais eticamente responsáveis porque temos acesso à leitura de todo o percurso da humanidade. Há 50 anos não tínhamos, nós não tínhamos que ir para uma biblioteca, nós tínhamos que consultar grandes experts. Atualmente não. Atualmente nós com um clique, com vários cliques, seja onde for, onde estivermos, nós temos acesso à leitura do percurso da humanidade. Então percebemos perfeitamente o que é que foram erros, o que é que foram estratégias mal escolhidas, o que é que foi desvalorização da pessoa. E, portanto, se não sabemos fazer essas leituras, estamos a cair em erros que perdoamos aos nossos avós, mas que os nossos netos não nos vão perdoar. Porque os nossos avós não tinham acesso. E quem vivia neste país, neste sítio, neste local fechado, sabia lá o que estava a passar a 100 km ou a 200. Na Segunda Guerra Mundial sabia-se lá o que é que estava a passar ali. Agora não, nós estamos na hora, no dia, no minuto a ver. Além disso, podemos fazer a leitura para trás. Tivemos muitos sociólogos, psicólogos, psiquiatras, historiadores que nos foram fazendo essas leituras. Portanto, não temos tanta desculpa como tiveram os nossos avós. Não vamos ter. E as gerações vindouras são sempre danadas, desculpem o termo, danadinhas nas avaliações que fazem dos erros do passado. E somos punidos, mesmo que a lei nos permita fazer algo que moralmente não é correto, mais tarde somos punidos por isso. Não é o legislador que é punido, somos nós, cidadão, na nossa atuação é que vamos ser punidos. Em relação ao da deontologia, no fundo da deontologia o que vai sempre buscar os princípios básicos do ser humano, da leitura da antiguidade até agora, e diz, na verdade, é preciso termos atenção à defesa da vida, dos vulneráveis, aos direitos dos doentes, portanto, vai-nos pondo. Em relação a processos, é o seguinte, os códigos deontológicos não devem, nem nunca deverão ser alterados, porque são, na verdade, intemporais, porque têm a ver com os princípios base de onde assenta a humanidade, mas deixam de ser, a pessoa deixa de ser punida pelo facto da lei permitir fazer, mas ao mesmo tempo tem o direito de fazer objeção de consciência. Portanto, o meu código deontológico não me permite
dá-me indicação de que eu, porque são indicativos, não é? Dá-me indicação de que eu não devo atuar e, portanto, eu exerço o meu direito de objeção de consciência porque, na verdade, concordo com o meu código deontológico. Em relação a processos postos na ordem, terá a ver mais com as condições em si, que poderão ultrapassar um bocadinho ainda mais estas situações de... Mas é um confronto. Agora, alterar códigos deontológicos aí não vejo o que se vai fazer. Eu, não querendo interrompê-la, Claro. queria só dizer que nós já temos o professor José Gameiro já chegou e, portanto, pedia, no fundo, algum poder de síntese a todos os presentes. Desculpe, tem toda a Não, razão. nada, era só... Não, sim. Eu acho que o tempo Já é sempre terminou. tempo. Já terminei. Senhora Deputada Isabel Moreira, não sei se quer usar da palavra. Muito rapidamente, para agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a generosidade de ter cá vindo, sobretudo vindo do Porto, dizer apenas que muitas das questões que levantou são questões que muitas pessoas naturalmente levantarão sempre ao longo do tempo e a vida toda e foram levantadas ao longo destes últimos anos em que estes projetos foram discutidos e, portanto, são questões que foram abordadas e que devem continuar a ser abordadas por quem assim entender. Deixava só, se calhar, 3 notas muito rapidamente, dizer que estes projetos, e falando agora pelo projeto do Partido Socialista, quando a doutora disse que há aqui uma baliza entre o indivíduo, a autodeterminação e a beneficência, a baliza foi precisamente com a dignidade da pessoa humana, não nesta lógica em que a doutora aludiu à dignidade da pessoa humana, mas com o conceito constitucional de dignidade da pessoa humana. Há longas audiências na legislatura passada sobre isso, mas é o conceito constitucional de dignidade da pessoa humana. Naturalmente, a pessoa não pode chegar a um hospital e dizer quero morrer, ponto. Portanto, por isso é que há todo este procedimento do projeto de lei, porque a liberdade não é, evidentemente, um valor absoluto e, portanto, até contra críticas de quem acha que o processo é longo demais e complexo demais, ele é assim precisamente por causa da dignidade da pessoa humana. Depois, quando se diz que isto alargou as possibilidades, não alargou, há um acordo no Tribunal Constitucional, portanto, pode ser lido por quem quiser, e o acordo do Tribunal Constitucional deu diretrizes sobre a forma como os conceitos deveriam ser mais ou menos determinados, sendo sempre indeterminados, mas devem ser determináveis, e apontou como pistas a lei espanhola e a lei dos cuidados paliativos, e, portanto, no artigo 2º, quando se fala em morte medicamente assistida, suicídio medicamente assistido, eutanásia, a palavra está cá, doença grave e incurável, lesão definitiva de gravidade extrema, e por aí fora os conceitos vêm ou da lei espanhola ou da lei dos cuidados paliativos. Por exemplo, a questão da doença grave e incurável, que era doença grave ou incurável na versão que foi enviada para o Presidente da República, é precisamente o conceito da lei dos cuidados paliativos. Portanto, quando uma pessoa, por exemplo, leva com é-lhe administrada uma sedação paliativa que pode ter como causa indireta a morte, como sabe, e sem ter mesmo autonomia para dizer se a quer ou não, porque a pessoa pode estar inconsciente, o conceito utilizado pela lei dos cuidados paliativos é este. E foi a este que o Tribunal Constitucional aludiu. Depois, apenas para dizer que eu percebo perfeitamente e acho que faz muito bem em utilizar a objeção de consciência, não será essa a vontade de, por exemplo, todos os médicos pela escolha que assinaram o documento, no sentido de pedirem urgentemente a aprovação desta lei, que para algumas pessoas nunca é o momento, ou porque era a Troika, ou porque era a crise, ou porque era o Covid, por aí fora, e, portanto, todas as pessoas têm direito à sua opinião. E pronto, ela teve uma vantagem, que veio, entendemos nós, como veio depois de muitas outras leis, tentou-se fazer o melhor possível. De qualquer maneira, agradeço-lhe muito as suas reflexões, que naturalmente serão tidas em conta por nós e por todos os grupos parlamentares. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu sugeria que pudéssemos agora fazer uma ronda, visto que responderem ou fazer argumentar em conjunto. Faz favor, Sra. Deputada Paula Cardoso, do Grupo Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Presidente. Também reitero o agradecimento e a disponibilidade que teve de vir partilhar connosco os conhecimentos que tem e as ideias
que receberam, pelo menos, algum acolhimento da minha parte. Não estive, portanto, não estou pela primeira vez no grupo da eutanásia, portanto, consultei todas as pessoas e todos os depoimentos e estudos que foram trazidos antes da feitura destes projetos, mas gostaria só de, tendo em conta a profissão e a experiência que aqui nos deixou pessoal, se entende que estes mecanismos e procedimentos estão previstos na lei, desde o parecer médico até à Comissão de Verificação e Avaliação dos Procedimentos Clínicos para a Antecipação da Morte, se entende que eles são impróprios ou serão desadequados, se são insuficientes ou até mesmo inúteis. Porque, como só falou no artigo 19, e eu penso que estes procedimentos, de facto, são o garante de que muitas das questões e dúvidas que levantou sejam dirimidas no processo, se entende que eles... Era uma pergunta muito simples, era só isto, se entende que estes mecanismos que estão previstos, se são desadequados de alguma forma, ou insuficientes, ou inúteis, ou se numa ficção que todos devemos fazer, de que mesmo coisas com as quais não concordemos, ou com as quais não nos possamos acomodar, vão acontecer. Teremos também ter o discernimento de, percebendo que pode vir a acontecer, a lei pode ser aprovada e, portanto, irá ser aprovada, e tudo isto vai estar em vigor. Assim sendo, provavelmente poderíamos olhar para estes mecanismos e para isto e tentar melhorá-los, na perspectiva de que, independentemente da bondade, da pertinência e até da profundidade das nossas opiniões ou da nossa objeção, a realidade poderá ser outra e também teremos que ter essa capacidade de encarar a realidade e perceber o que é que podemos melhorar, o contributo que podemos dar para minimizar ou de certa forma, mitigar algumas das nossas dúvidas e dos nossos receios. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, não sei se quer... Sim, obrigada. Da Iniciativa Liberal. Senhora Coordenadora, cumprimentar também a senhora Professora Teresa Tomé Ribeiro e os restantes deputados aqui presentes. Bem, a Iniciativa Liberal participa neste debate que já vai longo, já vai de várias legislaturas também desde a legislatura passada. Eu estou pela primeira vez a participar neste debate e neste grupo de trabalho, à semelhança da senhora deputada do PSD, mas um dos princípios que a Iniciativa Liberal tem apresentado e assinalado neste processo é precisamente que a consagração de um direito como o da morte medicamente assistida não é o mesmo que defender o seu exercício. Esta é a essência da natureza pessoal e universal dos direitos, que são associados à liberdade individual. O que se pretende com estes projetos de lei é que todos sejam titulares de um direito, que todos sejam livres de decidir em consciência sobre o exercício deste seu direito e que ninguém possa ser penalizado ou tratado diferentemente pelo facto de exercer ou não esse mesmo direito. Para nós, não despenalizar escolhas morais é aceitar que existe uma moral coletiva e o Estado não pode impor naturalmente e a Iniciativa Liberal não pode aceitar que isso seja legítimo. Dito isto, eu concordo com a senhora professora, quando diz que a vida não é um valor absoluto. Na verdade, matérias com sensibilidade e com complexidade da morte medicamente assistida requerem uma reflexão profunda dos numerosos, difíceis e dolorosos contornos desta matéria. A Iniciativa Liberal nunca se imiscuiu desta reflexão. Continuamos a fazê-la sempre que discutimos este tema, com uma atitude sempre aberta e construtiva, porque a vida, e aqui incluo também o seu fim, é diversa, complexa, multifacetada e por isso mesmo também é pouco compatível com verdades absolutas. Como saberá, a Iniciativa Liberal apresentou o seu próprio projeto de lei na primeira legislatura, em que assumiu lugar na Assembleia da República, participou ativamente nos trabalhos de especialidades da anterior legislatura e trouxe vários contributos para o decreto da Assembleia da República, que foi da redação final da legislatura passada. Nesta legislatura voltamos a submeter um projeto próprio, porque consideramos que ainda existem alguns melhoramentos a introduzir. Tenho algumas questões para a senhora professora que se prendem com o facto de
achar se deve definir doente, isto porque doente, para efeitos da lei, não tem necessariamente que ter uma doença, e se entende que se deve uniformizar a linguagem sobre encerramento e cancelamento e, eventualmente, também suspensão. São todo expressões que estão na lei e que nós gostaríamos de saber qual é a sua opinião. Dizer também que, na verdade, os projetos de lei foram apresentados, estão aprovados e agora cabe-nos a nós, em especialidade, ouvir pessoas como a senhora doutora professora, que são críticas em relação a este tema e que nos podem trazer vários contributos para que nós, neste processo de especialidade, tornemos este diploma garantístico de todos os direitos e dos intervenientes neste processo e, em último caso, da dignidade da pessoa humana e da liberdade individual. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito sinteticamente, Sra. Presidente, para agradecer a opinião, os contributos, as diferentes opiniões, divergentes daquelas até que nós temos defendido, mas que, numa matéria como esta, nos ajudam a enriquecer o nosso raciocínio, os nossos pensamentos e, creio eu, também ter uma proposta mais capaz de responder a algumas das questões que foram colocadas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Professora. Eu só lhe pedia algum esforço no poder de síntese, porque não temos o tempo todo. Se nos derem espaço, nós estamos aqui. E os deputados muitas vezes também, nós gostamos de falar. Faz favor. Eu agradeço imenso as questões que levantaram e as observações que fizeram, porque, na verdade, nós só conseguimos evoluir no pensamento se nos fazem questões e se nos contrapõem até argumentações. Portanto, eu agradeço bastante. Em relação aqui assim ao facto de ser temas que continuam a ser discutidos e que há razões que se foram apresentando atrás, primeiro era a Troika, agora é a pandemia, que portanto vão sempre apresentando razões, isto só demonstra que na verdade é uma discussão de um assunto que todos nós como cidadãos percebemos que é sério e que pode ser e que nos pode levar a rampas deslizantes. Claro que é assim, e vemos vemos no mundo todo, não é? A quantidade de países que têm aprovada esta lei é muito reduzida, não é? Portanto, temos o Canadá, temos a Colômbia, temos ali 8 Estados federados dos Estados Unidos no meio dos 50, temos aqui na Europa os nossos clássicos Luxemburgo, Holanda, Bélgica, a Suíça não tem aprovada esta lei, portanto, Espanha, portanto, temos toda assim esta pressão, não é? Que percebemos que isto é uma discussão que vai ser a Suíça, sim, a Suíça não. A Suíça é outra coisa, não sei. Portanto, isto só quer dizer que é uma discussão de anos e é uma discussão que sentimos que temos na mão a vida das pessoas e que o matar e o morrer não é bem um direito, não é? Eu não tenho o direito de requerer a morte. Eu tenho o direito é que não me matem e, portanto, tenho o direito de requerer que não me matem, tenho o direito de que me preservem a minha vida por tratamentos, seja de que forma for. Tenho o direito que não me deixem morrer, mas eu não tenho o direito de requerer a morte porque não me é um direito dado por nascimento. Isto é uma reflexão que pode ser difícil, mas o que acontece é assim. Atualmente nós referimos isso, o direito a morrer, mas é dentro, o direito a morrer tem esta tradução, no fundo, é esta tradução que nós queremos dizer. Em relação à dignidade, nós temos um problema muito grande que é, não definimos dignidade humana, não definimos de liberdade pessoal, e sabemos que quer a dignidade humana tem uma definição concreta, a liberdade pessoal tem limites, não é? Tudo tem limites no ser humano, e a qualidade de vida. Portanto, nós usamos em muitas leis qualidade de vida, liberdade pessoal e dignidade humana como chavões que nos enchem a discussão, mas que não nos traduzem na realidade o que significa, porque muitas vezes estamos exatamente a referir-nos ao contra-valor que esse valor tem. Portanto, o que nos faz perceber que se calhar deveríamos não usar os chavões, mas desdobrá-los, não é? Depois, em relação
às leis e às constituições, pois são respeitadas pelos cidadãos e devem-se fazer respeitadas, mas sabemos também que nem sempre são justas, nem sempre são úteis e muitas vezes são alvo de revoluções, de reutilização, de reestruturações, de anulações. O que quer dizer é que o legislador deve estar sempre, pelo menos, deve estar sempre em atenção qual foi a premissa que fez aquela lei existir, se ela continua válida e não ir de lei a lei, vendo muitas vezes que as premissas da primeira não eram válidas e a partir daí as leis que se formam não são justas. Portanto, revoluções, eu sou do tempo das revoluções e gostei muito de revoluções e, portanto, continuo a achar que, na verdade, a lei nós olhamos sempre com crítica. À Constituição olhamos sempre com crítica porque, na verdade, sabemos que muitas vezes servem interesses partidários, interesses económicos e não o interesse do verdadeiro cidadão. Sim. Estou a dizer das Constituições, não é? Das Constituições. Por isso é que elas têm vindo a ser mudadas, não é? Nós, em 74, arrumamos com a que tínhamos e fizemos outra, portanto. Sim, portanto, quer dizer que as gerações vindouras poderão dizer o mesmo da nossa agora, portanto, não será um parâmetro nosso de reflexão. Mas isso já sai um bocadinho do meu âmbito. Depois, entretanto, a ideia da lesão irreversível. Esta ideia da lesão irreversível é que nos preocupa. Porque uma coisa é a doença fatal, a doença terminal, a doença que vai levar à morte. Outra coisa é uma lesão irreversível da qual me torna dependente e do qual eu não quero viver assim, que está também prevista na lei. Portanto, isto alargou muito, porque, além disso, uma doença crónica que me torna dependente, temos muitas doenças mentais, não é? Portanto, temos em discussão a anorexia nervosa, não é? E que já tem sido permitida a eutanásia ou suicídio assistido nas situações de anorexia nervosa, em que as pessoas dizem eu estou perfeitamente cansada e farta de tratamentos seguidos e eu não consigo ultrapassar. Com uma depressão crónica endógena, que é uma condição interna, independentemente de fatores externos, e, portanto, isto alargou muito e eu na verdade, acho que... Alargou sempre que teve, mas tinha fatal. Não vai levar à morte. Senhora Coordenadora, desculpe, posso fazer uma interpelação à mesa? Já é a terceira vez que a senhora deputada Isabel Moreira interrompe a nossa oradora. Penso que isto não é... Obrigado. Não é entrar em diálogo. Não. Senhoras e senhores deputados, isto não se importa. É a terceira vez que a senhora deputada Isabel Moreira formula uma questão. À parte não é uma questão. Senhora deputada Isabel Moreira, desculpe, Ok. mas não vamos entrar em diálogo. Eu percebo. Não, eu só lhe agradeço. Não tinha, quer dizer, normalmente focava-me no fatal e irreversível. Exatamente, o fatal e irreversível terminal ficava por aí. Esta ideia de uma doença ou de uma lesão irreversível que me torna dependente, mas que não me leva à morte, isto é que me chocou agora ao ler. Portanto, a anterior também me choca. Tenho vindo a ser chocada até agora. Em relação ao que me perguntou sobre a aplicação, na verdade não estamos no mundo da utopia, não é? Não estamos na sociedade do Thomas More, não estamos nisso, estamos exatamente na nossa. E atualmente todo este processo é necessário. É importante o processo da validação, portanto, passar pelo médico, pelo especialista, pelo psiquiatra, pela comissão. Isso tudo é importante, mas não é viável. Não vai ser viável. Não vai ser, eu sinceramente, toda a gente põe as mãos à cabeça e diz assim, mas como é que isto vai ser possível? Desculpem esta minha forma de estar assim muito... Mas as dificuldades que temos, a doença em si, o sofrimento em si em que a pessoa está, os tratamentos que se têm que no dia-a-dia, mudando e andando, não podemos ter uma pessoa suspensa numa ideia de que agora, quer dizer, agora não vamos intervir, vamos deixá-lo ficar à espera e vamos diariamente, como dizem aqui, diariamente perguntar-lhe
se continua consciente do seu processo que pediu para morrer, se na verdade é isto que quer, se sabe que vai ser desta forma, quer dizer, está constantemente, ou seja, ao darmos à pessoa a possibilidade de ela poder gerir a sua liberdade e a sua autodeterminação, ao mesmo tempo estamos a dizer liberdade e autodeterminação, mas sabemos que se calhar deve estar numa situação muito frágil, de grave crise e que, portanto, vamos ter que ter muita gente muito competente a analisar o que nos pediu. O que estou a dizer é assim, desculpe lá, está muito mal, está muito doente, mas eu percebo que não está ainda propriamente consciente daquilo que está a pedir e vamos ter muita... Portanto, isto tudo acaba por ser uma contradição daquilo que pretendemos no início. Portanto, já para não falar desta ideia, desta afirmação que tem do desenvolvimento da personalidade, não é? Uma pessoa quando requer a morte não está a entrar num processo de desenvolvimento da personalidade e não está a ter acesso a um bem. Portanto, há aqui assim muitas coisas que na prática vão ser muito difíceis de ver. E o acompanhamento de toda nós vemos perfeitamente em processos menos complicados, como foi a aplicação da lei da interrupção voluntária da gravidez, a dificuldade que é. Portanto, os tempos, o aconselhamento, o acompanhamento, as comissões, as várias comissões, eu não sei se o CNEC poderá vir a nomear alguém, possivelmente não nomeará, não sei se a Ordem dos Médicos nomeará, não sei se os enfermeiros, quer dizer, isso tudo são processos longos e que à pessoa e à família, na questão em que está, vai prolongar muito esta visão de que eu não sei se o senhor está suficientemente consciente daquilo que está a dizer. Eu vou decidir. No fundo, não é eu que decido. Não sei. Desculpem. Muito bem. Vamos pensar ainda mais. Vamos. Obrigada. Este processo, eu só queria lembrar que este processo já está em discussão e em elaboração. Esta lei já tem anos e anos de discussão, de pareceres. De facto, é um tema muito apaixonante e muito importante e muito sensível. Senhoras e senhores deputados, senhora professora, muito obrigada. Uma vez mais, eu queria só dizer aos senhores deputados que o professor Gameiro já chegou e, portanto, despedimos-nos da senhora professora e vamos já, se faz favor, chamar o senhor professor. Adeus, muito gosto. Obrigada.